Ronaldo e a SAF, Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro. Para te explicar melhor o que está acontecendo, vamos destacar 3 pontos de como anda a SAF. O Ronaldo tem um prazo para assinatura da compra da SAF pelo Cruzeiro de 1 mês, 33 dias para ser mais preciso. Tem também a dívida tributária, que são os impostos não pagos, cerca de 200 milhões da Associação de Futebol. E também o terceiro ponto muito importante é evitar a penhora dos CTs, dos centros de treinamentos, que estão como garantia da dívida. Guto Rabelo tá com o Cruzeiro lá no Maranhão, em Tuntum. E antes de falar da Copa do Brasil, eu queria ouvir do Guto, que ele explicasse pra gente quais são os próximos passos dessa SAF do Cruzeiro. Seja bem-vindo, Guto Rabelo. Que sol, hein? Boa tarde. Tá quente, Maurício, mais de 30 graus. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha só, o Ronaldo está disposto a assumir essa dívida tributária da Associação Cruzeiro, mas em contrapartida, ele quer que o Cruzeiro ceda a ele as propriedades da Toca 1 e da Toca 2. Agora, a grande questão é, essa propriedade indo para a SAF seria em definitivo ou seria por arrendamento, ou seja, um controle por um período determinado? Existe uma dúvida dentro do Conselho do Cruzeiro sobre o melhor modelo a ser adotado. E qualquer movimentação nesse sentido depende de uma aprovação do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. É possível que ainda nessa semana o presidente do Conselho anuncie a data da votação. O Ronaldo falou sobre o assunto, vamos acompanhar o que ele disse no pronunciamento. O nosso acordo da SAF nunca teve contemplada as dívidas tributárias do Cruzeiro, que são mais ou menos 200 milhões de reais. E o não pagamento dessa dívida coloca em risco o nosso patrimônio, né? Se amanhã a associação não consegue cumprir com esse pagamento, com esse parcelamento dessa dívida, né, a gente acaba perdendo a Toca 1 e 2, que são, né, os locais de treinamento de futebol do clube. Vamos falar do jogo? Já tem uma reportagem mostrando um pouco do adversário do Cruzeiro, Tuntum, que tem um nome curioso. Vamos voltar a falar com o Guto? Ô Guto, lá atrás, olha que legal, né? Você deve ter visto o pessoal pintando o placar à mão ali, ó, o nome do Cruzeiro. Conta pra gente sobre o jogo, como o Cruzeiro deve jogar essa partida de hoje, Guto. Tá certo, Maurício, mas só para dizer, isso aqui não é o placar, tá? É uma divulgação do jogo. Aqui no estádio normalmente não tem placar. O Cruzeiro chegou ontem à noite, provocou uma grande euforia na cidade, muita gente se aglomerou ali na porta do hotel. Foi uma viagem longa, cerca de 6 horas de Teresina, no Piauí, até aqui Tuntum. E hoje o técnico Paulo Pessolano deve promover a volta do Edu ao ataque. Vamos dar uma olhadinha na provável escalação do Cruzeiro. Essa deve ser a grande novidade. O Edu, que se machucou contra o Atlético, teve aquele problema na cabeça, ficou fora do último jogo. Hoje fica à disposição de novo. É uma atração do Cruzeiro para essa partida. Todos os 3.000 ingressos colocados à venda se esgotaram rapidamente por aqui. Os ingressos custam R$50. Há uma grande euforia aqui na cidade por esse jogo. E é uma oportunidade única para o torcedor de Tuntum ver o Cruzeiro em ação. Quem passar ganha R$1.900.000 de prêmio. É muita grana, né, Maurício? Hoje tem Cruzeiro na Copa do Brasil, jogo único, decisivo. Se empatar, se disputa nos pênaltis. Quem vencer, passa. O adversário é o Tuntum do Maranhão. Um nome, no mínimo, curioso, né? Guto Rabelo explica pra gente. Um nome que desperta a curiosidade. É assim que é chamada a pequena cidade do interior do Maranhão, com pouco mais de 40.000 habitantes. Mas por que Tuntum? A origem do nome estaria ligada a um grupo de caçadores. Esses caçadores chegavam aqui, eles cortavam esses galhos e para chamar essas caças, eles batiam no solo e faziam, evidentemente, esse som, tum-tum, tum-tum, tum-tum. E você sabe como é chamado quem nasce em Tuntum? É tuntuense. Tuntuense. Essa é a forma mais popular, mas também pode ser tuntunense. O coração dessa cidade está batendo mais acelerado há alguns dias, porque esse nome
ganhou repercussão por todo o Brasil por causa do time daqui, o Tum Tum Esporte Clube. De apenas 8 meses, o caçulinha dessa Copa do Brasil, que já chegou chegando. Fundado no dia 1º de junho do ano passado, o Tum Tum foi vice-campeão da primeira competição que disputou, a 2ª divisão do Campeonato Maranhense, e ganhou o direito de disputar a Copa do Maranhão. Conquistou o título e uma vaga nessa edição da Copa do Brasil. Na estreia, surpreendeu o Volta Redonda do Rio de Janeiro com uma vitória por 4-2 e se classificou para enfrentar o Cruzeiro nessa segunda fase. Nem nos nossos melhores sonhos imaginávamos que chegaríamos a tanto, né? O Tum Tum se deu bem para definir quem jogaria em casa, mas precisou fazer melhorias no estádio Rafael Seabra. Por exemplo, na iluminação e na cabine de imprensa. O gramado tem sofrido com chuvas pesadas nos últimos dias. E as dimensões do campo são menores que o normal. Tem 100 metros de comprimento por 64 de largura, abaixo do padrão FIFA, que é de 105 por 68. Danilo Brito é treinador do Tum Tum desde a criação do time. Se segurou para não chorar na entrevista. É um momento que às vezes faltam palavras para descrever, né? Então a gente até se emociona, né? É bom o Cruzeiro tomar cuidado com o Andrezinho, o maior artilheiro da curta história do Tum Tum. Vem desde criança trabalhando, lutando muito para que a gente possa ajudar a nossa família. Graças a Deus, Deus vem abençoando e está dando tudo certo na nossa vida. Se o Tum Tum tem Andrezinho, o Cruzeiro tem Vitor Roque, com o cabelo do Cascão, e estilo patrão Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002. Foi uma brincadeira com os companheiros. Ele até fez chamada de vídeo com a família para mostrar, mas depois desistiu do novo visual. Será que hoje tem gol do Vitor Roque, o jogador do Cruzeiro mais temido pelo Tum Tum? Mas a torcida deles está confiante. O Cruzeiro, se ele vem com salto alto, ele vai voltar abaixo, porque nosso time é muito bom. A folha de pagamento do Tum Tum é de R$85 mil por mês. Valor menor que o salário de vários jogadores do Cruzeiro. Tá todo mundo torcendo para Tum Tum. Até os mineiros, os atleticanos contra lá, tá torcendo para Tum Tum, para dar zebra. Você pode ter certeza que até feriado municipal nós teríamos aqui, viu? Tum Tum. Time e cidade vivem hoje o dia mais importante de sua história esportiva. Que legal, que legal. Eu adoro essas curiosidades da Copa do Brasil, né? Nosso país é gigante. Será que o coração Tum Tum vai bater forte do Cruzeirense hoje à noite? Vamos aguardar. Vamos, Cruzeiro! Vamos lá falar do jogo de hoje no Show de Esporte da Super. O Cruzeiro já está em Tum Tum, no interior do Maranhão, para encarar o time da cidade na segunda fase da competição mata-mata. O Tum Tum, Léo, é um time modesto, fundado apenas no ano passado, em junho, né? E na cidade de cerca de 45 mil habitantes, fica a 370 quilômetros da capital São Luís. O clube eliminou Volta Redonda na primeira fase da Copa do Brasil, 4-2 lá no estádio Rafael Seabra, que tem capacidade para apenas 2 mil pessoas. O estádio, inclusive, foi alvo de críticas nas redes sociais pelas condições do gramado. O Tum Tum pretende premiar seus jogadores em caso de classificação e usar ainda parte dos quase R$2 milhões que valem na classificação para construir seu CT. O time joga numa espécie de 4-3-3, treinado pelo Danilo Brito. Vem de um empate sem gols contra o Pinheiro no fim de semana pelo Maranhense. Negueba, lateral direito, e o Vagalume, meio-campista, eles saíram desse último jogo com dores. Ontem, aparentemente, treinaram normalmente. Portanto, aí um provável Tum Tum com Danilo no gol, Negueba ou João Vitor, Denilson, Maicon e Igor. No meio, Abu, Andinho e Clóvis. No ataque, Vagalume ou Jailson, Vinícius e Andrezinho. Dito isso, vamos ao Cruzeiro, que está em duas frentes hoje. O Arthur Moraes está trazendo as informações pra gente. Um abraço, boa tarde, Arthur. Boa tarde, companheiros da Nação Azul. Vocês deram a ficha aí do Tum Tum e a cidade de Tum Tum parando nesta quarta-feira nobre do futebol, porque se trata de um acontecimento histórico, né? De um jogo histórico. Por isso, o Tum Tum lutou o tempo todo
para que esta partida fosse então realizada em seus domínios, em seu estádio, no estádio da cidade, o Rafael Seabra, o Seabrão. Bom, você falou de muitas críticas nas redes sociais, eu e toda a nação azul, né? Criticamos, quem não criticou, pelo amor de Deus, Copa do Brasil, um estádio dessas condições, mas são os nossos dirigentes, né? Aqueles que administram o futebol, e não só as condições que deixam a desejar do estádio, nada contra Tuntum, repito, né? A gente fala isso também na coluna do Pedacinho, que a galera gosta, voz de arquibancada no caderno de esportes, Super FC, né? Mas tem a logística que foi bastante complicada. Aliás, o Cruzeiro mostra toda essa aventura da viagem nas suas redes sociais, né? Tá tudo lá no seu canal do YouTube, como que foi essa viagem de 6 horas praticamente de ônibus de Teresina, no Piauí, até a cidade de Tuntum. Vocês falaram também no Vagalume, tomara que ele esteja apagado hoje, né, em campo, né? Já pensou? E pode nem jogar. Aceso, ô louco. O Vagalume é a dúvida do Tuntum, Arthur. Ah, é, né? É. Deixa esse Vagalume aí quietinho. Bom, o Cruzeiro vai pro seu jogo de número 12 na atual temporada. Tem como artilheiros Edu 6 gols, Vitor Roque, o vice-artilheiro 4 gols. E vem a seguir João Paulo 3, Thiago 3, que não está mais no clube estrelado, foi para o futebol búlgaro. Reis de assistências, né? Rafael Santos, 4 assistências, Thiago, 2 assistências, Bruno José, que nem titular 2 assistências, e também Wagninho. Aí vem João Paulo, vem Maicon, que não está mais no time, Eduardo Brock, e vai por aí. Vamos lá então. Pois não. O Ronaldo acabou, parece até que ele tá te ouvindo, acabou de tuitar fotos do estádio Rafael Seabra e perguntou no Twitter dele o que acham dessas fotos do estádio, e aí falou 8h30 tem Cruzeiro, Copa do Brasil, alagado aqui o estádio, vestiário apertadinho, uma foto com uma grama, um pedaço faltando grama, enfim, Ronaldo tá te ouvindo lá, viu? Tá nos ouvindo e vai falar aqui já. Aliás, na interação dele mais uma vez com o torcedor, explicando essa questão aí da convocação que ele fez e tudo mais. Mas a pergunta que eu faço também ao Ronaldo: o Cruzeiro brigou? O Cruzeiro lutou para mudar essa situação? Porque o Tuntum lutou até o último instante para manter o seu jogo lá para esse estádio, né? E a televisão também aprovou tudo, né? Fazer o quê? Mas vamos que vamos. Bom, nós vamos fazer o seguinte, vamos seguir aqui o script. Ronaldo explicou em sua live de ontem que pretende sim pedir recuperação judicial da Associação Cruzeiro e falou sobre os motivos. Na minha cabeça, no meu entendimento, a melhor saída e o melhor planejamento para adequar e cumprir com todas as dívidas que nós temos é uma recuperação extrajudicial ou judicial. Então a gente pediu isso aos conselheiros do Cruzeiro, que tivesse aprovada em assembleia a possibilidade dessas duas opções para a gente começar aí a reconstrução de fato, né, do clube, né? A reconstrução de fato ela passa por acertar com todas as dívidas. Basicamente é um instrumento onde a gente dá garantia de cumprimento dessas dívidas, mas com prazos também aí melhores pra gente e um controle melhor para todo mundo. O Fenômeno também esclareceu o pedido de inclusão de patrimônios, como as tocas 1 e 2 na SAF, em troca de assumir as dívidas tributárias do clube, que podem chegar à casa de 200 milhões de reais. A gente se responsabiliza por uma renegociação dessa dívida tributária, honra o pagamento, garante a propriedade da toca 1 e no final do pagamento dessa dívida, as tocas passariam a ser propriedade da SAF, que é quem toca o futebol. Com isso eu posso garantir que o Cruzeiro não perde as tocas e jamais vai ficar sem lugar para treinar. É a única maneira que temos de desenvolver com segurança esse grande ativo do nosso Cruzeiro.
com segurança e garantia que teremos o controle das tocas. E eu quero reafirmar aqui também publicamente que não é do nosso interesse não será também do nosso interesse usar qualquer uma das tocas como investimento imobiliário, ou seja, amanhã ou depois a região da Pampulha ela é recalificada e pode construir prédios, condomínios, e eu recebo uma proposta grande pela Toca 1 e eu me comprometo que eu não vou vender. E se houver uma realmente possibilidade de venda, a gente participaria a associação nesse negócio. Olha, tá bem explicativa essa situação aí. E o Ronaldo Fenômeno tá com uma voz de locutor, hein, o Pedro Abelho Léo Campos? Ele fica na live lá jogando videogame, né? falando com o pessoal. Eu não quero vender, mas se eu vender, vai ter uma parte pro Cruzeiro. Assim, os conselheiros não têm outra opção, né? É essa sensação que a gente tem. Não tem outra situação. O Ronaldo, ele tá até numa posição tranquila, porque o que ele ofertar é praticamente, entre aspas, os conselheiros têm que aceitar. Só que não funciona bem assim, né? São muitos conselheiros, precisa ter uma assembleia. É uma situação muito delicada mesmo. Você passa um patrimônio da SAF, da associação pra SAF. É algo que você construiu a longo prazo, é toda uma história. É delicado. Mas a gente não vê outra saída, né? Outra solução, né, Pedro? Verdade. E o Ronaldo explicou que o primeiro ponto, o pedido de recuperação judicial, ele não teve nenhuma resistência com os conselheiros com os quais ele se reuniu. O segundo ponto, que é a inclusão das tocas 1 e 2 na SAF, houve algum tipo de resistência do conselho, viu, Arthur? Pois é. Então, sigam o Ronaldo. De bate pronto, vamos lá com a última do Cruzeiro. Joga hoje contra o Tum-Tum às 8h30 do Maranhão. Diga lá, Arthur. Vamos ver como que ficará essa equipe. O Pesolano à beira do gramado. Em termos de Mineiro, estava cumprindo suspensão. Vamos lá. Time provável, com interrogações ou interrogação no meio-campo. E possivelmente no ataque. Rafael Cabral, Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos. A meiuca, William Oliveira, Pedro Castro, Fernando Canezin, Daniel Júnior ou João Paulo, Vitor Roque e Edu. Se jogar o Vagninho, aí ele saca alguém desse setor de meio campo. Cruzeiro e Tum-Tum terá a transmissão da Super em mais um serviço especial. Léo Campos e Pedro Abelho.